Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este nosso culto que nós celebramos a partir desse amor contagiante de Deus, que nos convida a celebrarmos o seu amor, a sua misericórdia e a sua paz. E eu gostaria de saudá-los hoje nesse culto de domingo, 16º domingo após Trindade, 17º domingo após Pentecostes, com uma palavra muito especial do apóstolo Paulo, que nós encontramos na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, onde nos é dito assim: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. É com essa certeza que nós queremos iniciar esse culto, a certeza de que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e todos. E esse Jesus Cristo veio ao nosso encontro para nos abençoar com vida e vida em abundância. Que nessa certeza nós possamos realizar esse nosso culto. E por isso o fazemos em nome de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos ter um momento agora do culto infantil, então chama as crianças para estarem conosco. Nós teremos um hino preparado para elas e também uma história que a Natane vai nos trazer no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Luz do mundo é você, luz do mundo é você. Sempre por Jesus, luz do mundo é você, luz do mundo é você, luz do mundo é você. Vive sempre por Jesus, luz do mundo é você. Vive por Jesus, para que as suas obras vejam e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Luz do mundo é você, luz do mundo é você. Vive sempre por Jesus, luz do mundo é você, luz do mundo é você. Olá, espero encontrar todos bem. Nós sabemos que Jesus usava por meio de histórias para transmitir os seus ensinamentos. Hoje nós iremos conversar sobre a parábola do fariseu e o publicano. Nessa parábola, Jesus conta que haviam 2 homens em um templo. Ambos estavam orando. O fariseu se sentia muito superior aos demais. Ele orava alto, dizia que não tinha pecados, agradecia a Deus por isso e falava dos pecados do publicano, que estava ao seu lado orando bem baixinho. O publicano pedia perdão pelos seus pecados, pois sabia deles e reconhecia os seus erros. Com essa história, Jesus nos mostra que o nosso coração sempre tem que estar aberto na hora da nossa oração. Nós não podemos julgar os pecados dos outros sem saber as suas histórias. Nós não podemos nos sentir superior pelos outros devido às nossas atitudes. É muito importante que nós estejamos cheios de amor e bondade ao próximo. Caso contrário, a nossa oração não surtirá efeito nenhum e simplesmente serão palavras que saíram da nossa boca. Com isso, Deus nos mostra mais uma vez que devemos ter amor ao próximo, respeito e que mesmo sabendo dos erros dos demais, nós não devemos julgar ou nos sentir superior, e sim mostrar o amor de Deus para que as pessoas possam ter o seu perdão. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver.
conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom em toda voz, cantem em glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o teu interior, te conhece por dentro tudo aquilo que és, e nem o seu próprio filho poupou em teu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor, de amor. A Ele em todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem em glória, cantem em glória, cantem em glória. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam cada um e cada uma de nós, nesse momento de nós refletirmos sobre a palavra do nosso Deus. E esse sempre é um momento muito especial, porque significa de que Deus se importa com cada um de nós, ao ponto de, pela ação do Espírito Santo, vir por meio da sua palavra a cada um e a cada uma de nós, e tocar nossos corações com a leitura que nós queremos fazer hoje e também com a meditação sobre a palavra de Deus. Que a paz de Cristo possa te encontrar ali onde você está e que Ele possa te encontrar com o coração aberto e disposto para ouvir a sua palavra e para, além disso, também praticá-la. Amém. Hoje eu gostaria de convidá-los a nós lermos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, dos versículos 23 ao versículo 32. Mateus 21, 23 a 32. E ali nos é dito assim: Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo,
pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Disse-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e creram nele. Até aqui a palavra do Senhor para todos e todas nós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós encontramos uma história relativamente bem conhecida de Jesus Cristo. Como nós sabemos, em muitos momentos Jesus, enquanto caminhava, ele parava em muitos lugares para ensinar. Uma das histórias mais conhecidas que nós temos também nos evangelhos é de quando Jesus foi encontrado pelos seus pais no templo falando sobre a palavra de Deus. E aqui novamente Jesus está dentro de um templo ensinando as pessoas que ali se encontravam acerca do reino de Deus, acerca do amor de Deus. Só que essa história ela não pode ser compreendida de maneira isolada do seu contexto. Se nós formos ver um pouquinho antes, essa história ela se encontra após a entrada triunfal de Jesus Cristo. E após Jesus Cristo ter feito uma limpa no templo, expulsando os mercadores e argumentando com eles de que a casa ali era uma casa de oração. Pois bem, e agora Jesus se encontra no templo ensinando as pessoas. A pergunta que os líderes religiosos, sacerdotes fazem, não é uma pergunta do acaso. Também não é somente uma pergunta para tentar fazer com que Jesus se retirasse dali, mas era uma pergunta bem usual, porque para pregar na sinagoga era necessário ser convidado pelo dirigente da sinagoga para então falar ao público. Jesus ele não obedece a essa regra, não é? Jesus ele se encontra ali no templo e por uma vontade sua, ele começa a falar acerca das coisas do reino de Deus. E por isso os sacerdotes e os líderes religiosos, eles vão até Jesus e perguntam: com que autoridade você está fazendo isso? Quem lhe deu autoridade para pregar aqui neste espaço, aqui na casa de Deus? E Jesus, vendo toda aquela situação, ele responde: olha, eu vou te responder essa pergunta, mas me responda antes uma outra pergunta. O batismo de João era dos céus ou dos homens? E eles começaram a se conversar e dizer: olha, se nós respondermos dos céus, Jesus vai dizer: olha, porque vocês não acreditaram nele. Se nós falarmos dos homens, isso é perigoso, porque muitos daqui que estão ao nosso entorno confiam de que João é um profeta de Deus. E diante dessa resposta, então Jesus também não diz com qual autoridade ele está fazendo aquilo que faz. Eu gostaria de, nesse contexto, chamar aqui a atenção para um pequeno detalhe que faz toda a diferença para nós entendermos esse texto. Jesus ele pergunta para os sacerdotes e para os líderes religiosos se o batismo de João era dos céus, ou seja, era da vontade de Deus, ou se era dos homens, ou seja, se isso teria vindo do coração do próprio João Batista e teria sido uma invenção ou algo que ele pegou do seu contexto para inventar uma nova moda. E os seus interrogadores começam a confabular uma resposta.
E as duas respostas que eles podem dar, ela é muito perigosa, ela é muito complicada, porque colocam eles mesmos, os interrogadores, numa situação bem difícil. Uma situação difícil diante de Jesus, que eles estão interrogando, mas também uma situação muito difícil diante dos ouvintes, daqueles que confiam que João era um profeta. E por isso eles respondem que não sabem a resposta, que eles não sabem se o batismo de João é do céu ou dos homens, que lhes falta discernimento talvez, que eles não têm esse conhecimento, não têm condições para fazer uma afirmação de um lado ou de outro lado. E é interessante nós pensarmos um pouco sobre isso, porque aqui Jesus ele nos coloca um divisor de águas. Ele nos diz de que existe algo que vem dos céus, ou seja, a vontade de Deus, aquilo que brota do seu coração, daquilo que é perfeito, justo, daquilo que traz paz, daquilo que brota do nosso coração, que está profundamente marcado pela nossa realidade de contradição, pelo pecado. O pecado em si não é somente um ato, mas o pecado é uma realidade que nos condiciona, que faz parte de nossa vida, da qual nós não conseguimos nos libertar, por mais que nos esforcemos a não pecar. E isso nos mostra de que Jesus aqui, ele está de fato dizendo de que nós temos que ter uma postura de cuidado com aquilo que brota de nosso coração. E termos uma postura de coração aberto para aquilo que Deus nos pede. E é por essa razão que ele então conta uma história para os seus interrogadores, a fim de exemplificar aquilo que está acontecendo. Ele diz, olha, um pai, ele tinha uma vinha, ele tinha 2 filhos, ele chega para o primeiro filho e diz para o filho, filho, vá trabalhar na vinha. O primeiro filho diz que não está a fim de ir, não é? Mas depois ele acaba indo. O segundo filho é aquele que diz que vai fazer a vontade do seu pai, mas que depois perde a sua vontade, ou perde o interesse, ou perde alguma condição e por isso acaba não indo. E Jesus pergunta para os seus interrogadores, quem desses 2 filhos fez a vontade de Deus? E eles respondem, claro, o primeiro, porque mesmo que ele, no primeiro momento, negou, depois ele foi. E Jesus diz então, e olha, e não é isso que está acontecendo? Vocês religiosos que conhecem tanto da palavra de Deus, vocês sacerdotes que sabem de cabo a rabo tudo aquilo que está nas Escrituras, vocês não são aqueles que sabem que são tão religiosos, mas que não vivem essa fé de maneira digna, que não vivem essa fé de maneira verdadeira? Porque a fé, ela não é somente um ato de acreditar, mas a fé, ela é o próprio crer. E o crer, ele está relacionado com a minha atitude, com a minha ação, com as consequências desse ato de crer, que se desdobra na minha vida, nas minhas atitudes, na minha maneira de ser, na minha maneira de falar, na minha maneira de interagir com o mundo e com as outras pessoas. Nós vivemos hoje, queridos irmãos e irmãs, também em tempos complicados. Se nós formos olhar para o nosso Brasil, nós vamos ver que nós temos muita religiosidade, onde as pessoas elas sabem bastante até sobre a existência de Deus, sobre a existência de Jesus Cristo, elas cantam hinos de louvor, elas sabem algumas passagens bíblicas, é um país que se diz cristão, de pessoas de bem, mas que ao mesmo tempo tem uma grande dificuldade de mudar, de vivenciar essa fé de maneira concreta na realidade, no dia a dia, nas coisas que o circundam, nas suas ações, nas suas atitudes. E aqui nesse texto nós encontramos uma pergunta que se repete também para nós hoje. Quem nós somos desses 2 filhos? Aonde nós melhor nos encaixamos? É no filho que primeiro diz,
não, e depois, mesmo assim, faz, se convence do erro de sua primeira resposta e acaba fazendo a vontade de Deus? Ou nós somos como o outro filho que diz sim, Senhor, diz sim para Deus, mas que depois, nos seus atos, nas suas ações, dão um enfático não para Deus? E Jesus, com isso, está dizendo, olha, percebam vocês religiosos que existem muitos ditos pecadores que são constantemente acusados por vocês, e esses estão se arrependendo dos seus pecados, se convertendo, e estão dando um enfático sim para Deus com as suas atitudes, com as suas obras, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de viver. Mas vocês religiosos, que sabem tanto de Deus, que dizem no primeiro momento sim para Deus, vocês estão dando um enfático não, porque vocês são aqueles que desprezam outras pessoas. Vocês são aqueles que não cuidam das coisas que eu criei. Vocês são aqueles que na prática não fazem nada para mudar a realidade na qual vocês estão vivendo. Vocês louvam com a boca cheia, mas suas mãos estão vazias de ações. Por isso, essa pergunta que Jesus Cristo faz, ela deveria ecoar também em nossas mentes. Não nos enganemos. Por causa de nossa realidade de pecado que habita dentro de nós e que faz parte de nossa existência, que nós devemos sim lutar contra, mas é uma realidade presente. Por causa dessa realidade presente sempre de novo, a inclinação do nosso coração, lembrando aquilo que Jesus Cristo faz como pergunta para os seus interrogadores, se o batismo vinha dos céus ou dos homens. Aquilo, irmãos e irmãs, que brota do nosso coração sempre, 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 terá uma inclinação contínua para nos afastarmos dos caminhos de Deus, de fazer com que o nosso discurso seja oco de ações. Como é que anda a tua vida? Como é que anda a tua relação entre aquilo que você fala e aquilo que você faz? Como está a conjugação da tua fé verbal, da fé que você expressa com a sua boca, daquilo que você vive no seu dia a dia? E eu não estou me colocando aqui como uma pessoa perfeita, muito pelo contrário. Eu estou colocando isso justamente porque continuamente nós precisamos prestar atenção em nossas vidas. Precisamos prestar atenção na maneira como nós estamos lidando com aquilo que Cristo fez e nos presenteou na cruz e na sua ressurreição, de nos dar a sua salvação e nos dar a esperança da ressurreição, de fazer com que nós possamos olhar para o reino de Deus como o projeto de Deus no qual nós somos convidados a sermos participantes, não somente na eternidade, na vida pós-morte, mas sim agora, nesse momento, no nosso dia a dia. E por isso, irmãos, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Nós também somos responsáveis diante dessa palavra que vem a nós nesse dia. O meu desejo é que nós possamos, com sinceridade de coração, abrir as nossas vidas para as coisas que vêm de Deus, para aquilo que Deus espera, daquilo que Deus tem como expectativa de cada um de nós. E essa expectativa de Deus, ela não é opressora, porque Deus, Ele deseja com todo o seu amor o nosso melhor. Ele quer que nós vivamos a nossa vocação de sermos verdadeiros seres humanos, de sermos verdadeiras pessoas. E isso resulta em ações. Isso tem consequências para dentro de nossos lares. Isso tem consequências para dentro de nossa sociedade, dentro de nossa cidade. Isso tem consequências para dentro do nosso trabalho. Nós precisamos aprender a conjugar e a ver de que a fé, ela está relacionada com a vida que eu estou tendo hoje, aqui e agora. Não é simplesmente falar que você acredita em Deus. Não é falar que Jesus Cristo morreu numa cruz. Não é falar que Jesus Cristo é teu Senhor.
Não adianta de nada falar que a nossa nação é uma nação cristã. Não adianta de nada afirmar com a boca aquilo que nas atitudes é uma negação, ou que nas atitudes é a própria negação daquilo que você fala com a sua boca. É pelas obras que a nossa fé é conhecida. É pela nossa maneira de ser que se revela quem nós verdadeiramente somos. A prova real de que nós vivemos a nossa fé são as nossas obras, são as nossas atitudes, são as nossas decisões, é a maneira como nós vivenciamos, é a maneira como nós lidamos com as outras pessoas, é a maneira como nós cuidamos da criação. Então, irmãos e irmãs, é impossível nós passarmos diante do crivo de Deus, desse Deus que conta para nós também, na pessoa de Jesus Cristo, essa história hoje. E nos diz, olha, e nos pergunta, olha, quem desses dois filhos vocês são? Aonde você se encaixa? O meu desejo é que essa palavra de hoje possa nos incomodar. E que assim Deus possa começar a transformar nossos corações, para que nós possamos ser pessoas verdadeiramente cristãs, que saibam conjugar aquilo que a boca expressa com aquilo que as suas mãos fazem. Que nós saibamos conjugar a nossa confissão de fé, que nós expressamos com a nossa boca, com a nossa voz, publicamente ou diante de pessoas próximas a nós, com as nossas ações. Esse é o desejo de Deus, porque de repente existem muitas pessoas que no primeiro momento negam a palavra de Deus, mas que depois acabam por fazê-la. Enquanto nós, muitas vezes cristãos e cristãs, somos aqueles que rapidamente respondem sim para Deus, mas que depois no dia a dia pouco se importa com os valores do reino de Deus, que deveriam sim estar se concretizando com pequenos sinais ali onde nós estamos. Que a paz de Cristo seja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá
nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer, tua vontade, tua vontade, tua vontade. Queridos irmãos e irmãs, ainda gostaria de passar alguns recados para vocês. O primeiro é bem importante. A partir do início de outubro, nós iremos retornar com nossos cultos presenciais. Então, todas e todos vocês são convidados a participarem dos cultos de nossa paróquia. O primeiro culto do mês de outubro presencial será na comunidade da Bela Vista, na primeira quinta-feira de outubro, às 20 horas. Então, ali haverá uma mudança, né? Antes os cultos lá eram nas quartas-feiras, mas agora passará a ser nas quintas-feiras, às 20 horas. Na comunidade de Palhoça, os cultos serão todos os domingos, de manhã, às 9 horas da manhã, e de noite, às 19h30. Então, todos os domingos nós teremos 2 cultos, diferente do que nós tínhamos antes, né? Antes era culto domingo de manhã somente no segundo e no quarto domingo, mas agora todos os domingos de manhã haverá também culto às 9 horas. E o horário normal, à noite também, 19h30. E na comunidade do Caminho Novo e do Rio Grande permanecem os mesmos horários. Então, no Caminho Novo, todo domingo de manhã às 9 horas, e na comunidade da Bela Vista, na comunidade do Rio Grande, todos os domingos às 19h30. E na comunidade de Garopaba, às 10 horas da manhã. Também lembrando que também haverá os cultos no ponto de pregação no Frei Damião, às 9 horas da manhã, todos os domingos também. É claro que todos nós temos que estar cientes das restrições que nós ainda precisamos obedecer. Então, a ocupação de nossos templos será no máximo de 50%. Nós iremos dividir as pessoas para que elas fiquem afastadas segundo as normas de vigilância sanitária. Também nós iremos aferir a temperatura, haverá álcool gel na entrada da igreja. Todas as pessoas que irão participar dos cultos precisarão estar com máscaras. E nós aconselhamos que as pessoas que estejam em situação de risco, em idade de risco, permaneçam nas suas casas. E enquanto isso também, enquanto houver essas restrições, nós também não teremos trabalho presencial com as crianças, tá? Mas todos são convidados a participar, todas são convidadas, e nós queremos ter momentos muito bonitos e gostosos juntos para celebrarmos o amor de Deus. Mas ao mesmo tempo também para as pessoas que de repente muitas pessoas não irão poder participar presencialmente porque estão em algum fator de risco, tem algum fator de risco, nós iremos continuar gravando nossos cultos online. Então nós vamos ter os cultos presenciais, mas também nós continuaremos colocando no ar todo domingo a partir das 9 horas da manhã, esses cultos que nós temos aqui gravados, tá certo? Outro convite bem especial é que nós teremos a próxima etapa de nosso curso Nossa Fé, que é um curso promovido, elaborado pela nossa paróquia, pela Luterana Palhoça, e firmamos então uma parceria com a Faculdade Luterana de Teologia. E nessa quarta-feira nós teremos a nossa próxima etapa de nosso curso. O tema é Justificação e Santificação. É um tema central, super importante para nós entendermos. E nós teremos como palestrante o pastor Marcos Ebelink, que é pastor sinodal do Sínodo Sudeste e que também é mestre em teologia. Então estão todos convidados na página do Facebook da Luterana Palhoça e na página do YouTube da Faculdade Luterana de Teologia, quarta-feira, a partir das 19h30. Nós continuamos com nossa campanha de assistência a pessoas necessitadas. Então, se você quer
pode trazer a sua cesta básica de doação até a igreja ou quer fazer doação em valores, nós estamos revertendo todos esses fundos para assistirmos as pessoas que precisam, tá? Então, estão aí convidados para continuarmos na campanha. Também, se você precisa de atendimento pastoral, por favor, entre em contato, nós teremos maior atenção e prazer em atender a cada um e a cada uma de vocês que precisam, tá certo? Eu gostaria ainda de terminar esse momento de culto com um momento de oração. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que tu nos dás de ouvirmos e refletirmos sobre a tua palavra. Nós queremos te pedir perdão, Deus, pelas vezes aonde facilmente nós dizemos que te amamos e amamos outras pessoas, mas que na prática nós temos uma grande dificuldade de vivenciarmos isso. Nós queremos pedir, Deus, que tu venhas tocar nossos corações e mentes, que nós tenhamos disposição em nos converter, mudar nossos caminhos e assim fazer com que também a nossa fé se reflita em nossas ações. Te pedimos, Deus, que tu venhas estar nos dando discernimento para que a cada novo instante, a cada novo dia, possamos fazer isso. E que ali onde nós estivermos, sejamos a tua presença, a presença de Cristo. Sendo assim, tua igreja, teu corpo. Nós queremos, Deus, orar pelos nossos políticos, orar também por esse ano eleitoral, que tu venhas, Deus, fazer com que possamos decidir bem na hora de votar e que assim possamos colocar pessoas justas e corretas em cargos públicos para que elas possam também pensar no bem comum. Nos livre, Deus, de todo mal, faça com que nós possamos a cada novo dia experimentar do teu amor, da tua palavra e que assim, Deus, sempre de novo possamos reconhecer que tu és Senhor sobre tudo e todos, assim como a tua palavra nos diz em Filipenses, a palavra com a qual nós somos saudados. Te rogamos, Deus, que tu venhas estar nos cuidando de nossas famílias também e nos abençoando. Te pedimos isso no santo nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo hoje e sempre. Amém. Um bom restante de domingo, uma abençoada semana e que sirvamos a Deus com alegria. Vamos na paz que vem do nosso Deus. Amém.